Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, você levou seu carro lá para a oficina e o mecânico chegou. Ó, seguinte, vai ter que fazer o caster do carro. E aí a conta ficou um tanto quanto cara. Mas afinal, você sabe o que é caster? Não. Calma aí que eu vou te mostrar. Primeira coisa, né? O caster tem a ver com a suspensão do seu carro. Aqui, por exemplo, a gente tem todas as peças que a gente vai utilizar aqui na manutenção completa da nossa suspensão. Suspensão aqui da Toyota Hilux. Então a gente tem terminal de direção, braço axial, temos buchas, temos cubo de roda, a bandeja e também o pivô. E o pivô, ele é um elemento fundamental aí quando a gente fala de caster. Por quê? Porque digamos que é ele que tem a relação direta com o caster. Ele que é a nossa referência. Kleber, como assim referência? Olha só, quando a gente fala de ângulo de caster, a gente está falando sobre o posicionamento aqui da roda, seja ele para frente, positivo, ou ele para trás, negativo. E o pivô, ele é como a nosso ponto de referência que ele vai ter em relação com o eixo na vertical, exatamente aqui. Só para vocês saberem, o pivô ele fica localizado aqui na parte de baixo do carro, tá? Olha só, ele está localizado bem ali. Então ele faz a ligação ali de uma manga de eixo com a carroceria aqui, né? Tem essa bandeja aqui, buchas aqui da bandeja nos dois pontos lá. E o nosso pivôzinho aqui. E pode ser superior e tanto inferior. Para que vocês entendam melhor sobre essa relação aqui de pivô e de eixo, de posição, vou mostrar um exemplo bem prático para vocês. E aqui está um belo de um exemplo bem prático. A bicicleta do meu sogro, isso mesmo. E olha só, aqui está o exemplo do caster, a suspensão dianteira da bicicleta. Kleber, como assim? Caster numa bicicleta? Sim, olha só, consideramos que esse ponto aqui é exatamente o nosso pivô. Esse ponto aqui seria exatamente a parte superior da suspensão do nosso carro, a base, que fica localizado ali, muitas vezes no cofre do motor, você vê aquela coxinzinho na parte superior ali do motor. E o que você está vendo logo atrás, esse cabo da pazinha de lixo que eu coloquei ali atrás, é o nosso eixo vertical. Então aqui nós temos um belo de um exemplo de um caster positivo, onde o nosso pivô está posicionado à frente do eixo vertical, certo? Se o nosso pivô aqui estivesse posicionado exatamente na mesma linha aqui que o nosso cabo da pazinha de lixo, nós teríamos um caster nulo ou zero, né? Seria exatamente a base aqui do amortecedor e aqui exatamente o ponto do nosso pivô, zero ou nulo. Agora, se ele estivesse posicionado para trás, a gente teria então um caster negativo. O que isso influencia? Positivo, nulo e negativo. Quando a gente tem o positivo, a gente tem aumento de estabilidade do nosso carro, porém, nós sentimos que a direção fica pesada. Isso é o maior exemplo de carros de alta performance, carros de corrida, por exemplo. Se a gente tem posicionado para trás negativo, a gente tem um carro com baixíssima estabilidade e a direção fica leve. No caso que a gente tem aí na maioria dos carros nossos, os carros de uso do dia a dia, ele é nulo, onde consegue ter então um balanço entre estabilidade e leveza na direção. Então, por exemplo, na maioria dos casos, quando o mecânico fala que precisa fazer um caster, é pelo caso do caster estar negativo. Muitas vezes, por exemplo, você bate seu carro e acaba gerando um deslocamento desse eixo, desse ponto para trás. E aí ele tem que trazer para frente. Mas é claro, como eu disse para vocês, desgastes em qualquer ponto da suspensão também pode fazer com que você tenha o posicionamento, seja ele positivo ou seja ele negativo. Desgastes em buchas de bandeja, por exemplo, vão possibilitar com que tenha esse tipo de oscilação. Você pressiona o freio e ele vai movimentar a roda, movimentando, digamos, no sentido do próprio caster. Então, galera, antes mesmo de você sair fazendo correção de caster, cambagem, por exemplo, ou até mesmo do próprio alinhamento, certifique-se que todos os componentes da suspensão estão em ordem, senão vai ser exatamente um dinheiro jogado fora. A partir do momento que você tirar o carro ali da rampa alinhadora, colocar na rua, todos os ângulos são perdidos, pelo fato exatamente de você ter folgas
em componentes da suspensão. Então, na maioria dos casos, eu falo para você, se você não teve um acidente, realizando qualquer manutenção do seu carro, deixando a suspensão em perfeito estado, acaba com o problema de ter, por exemplo, a cambagem ou até mesmo problemas com caster. Beleza, galera? Agora faz o seguinte, deixa um like aqui se essa informação foi útil para você. E é claro também, as suas dúvidas você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder você. E também pegamos elas para criar novos conteúdos aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais.